Fala galera, tudo bem com vocês? Cara, começamos mais uma nova série então, essa é a nossa segunda aula. A aula passada foi assim, muito top, tivemos a presença ilustre do nosso amigo Luizão, cara fera, foi bem legal. Se você não assistiu, acompanha lá, foi muito bom, muito top mesmo. E hoje, a nossa segunda aula, nós estamos falando aí sobre ciência e fé e eu com isso, né? O que eu tenho a ver com isso, né? Por que a gente vai falar sobre isso? Cara, muito importante, muito top a gente bater um papo sobre isso. E hoje, nós temos outra presença muito top, muito fera, do nosso amigo Silvio. E aí, Silvão? Beleza, meu irmão? Beleza. 100%? Bem, super. Cara, muito bom ter você aqui, hein? Que legal. Disposição. Também. Cara, Silvio é um cara que é correria, pauleira toda hora, mas se dispôs a estar com a gente aí. Para isso, tem que estar sempre à disposição. Top, cara. Nossa, muito legal. Fera pura, obrigado aí. Opa. Muito bom. Nós vamos bater um papo, então, em cima, né, Silvão? Daquilo que a gente conversou, daquilo que a gente tinha batido um papo antes. É mais um bate-papo, né, gente? Vou reforçar isso. Aqui a gente não tem... a ideia não é aprofundar em nada muito, né, muito teórico. Né, teórico, científico, né? Científico, mas bater um papo bem legal mesmo. Apesar de que o Silvio é um cara que é mais da área, né? O Silvio tem especialidades fora do país, né? Mas não vem ao caso também, né, Silvão? Isso é mais um bate-papo. O Silvio é muito humilde, gente. Eu não gosto que fala das formações dele, mas o cara é fera, o cara é bom. Nada. Silvão é muito bom, gente. Mas, Silvão, cara, quando a gente fala sobre ciência e fé, algumas perguntas vêm à nossa mente. Por quê, Silvio? Porque, cara, a gente vive uma fase hoje onde os adolescentes, eles se fazem muitas perguntas, né? E estando no meio escolar, estando no meio escolar e, de certa forma, mais para frente, no meio universitário, essas perguntas talvez podem bombardeá-los mais, né? E você acha que essas perguntas, Silvão, de certa forma, elas são importantes, elas são saudáveis? Porque a gente sabe que há essa pegada assim, pô, e aí, cara, ciência e fé, elas podem coexistir juntas, elas devem caminhar, ou elas são incompatíveis. Diante disso, assim, é bom, é saudável, de certa forma, os adolescentes ter essas perguntas para fazer a respeito disso? Então, Lucas, eu acho assim, a minha experiência, vou falar da minha experiência, né? Médico e cristão. Muito bom. Como que você vivencia isso? Para mim, tem tudo a ver. A ideia da ciência, a gente, na área, tanto seja das ciências naturais, medicina, qualquer outro tipo de ciência, mesmo matemática, eu acho assim, a ciência ela sempre tenta explicar os fenômenos da natureza através de experiências, e aí eles têm que, essas experiências têm que ser reproduzíveis, sempre acontecendo de forma sempre igual. Certo. Então, para mim, o que a gente vê? A gente vê a ciência como sendo o meio. A ciência, ela tenta explicar os porquês. Agora, e a fé? Muito a bom. fé vai por um outro caminho. A fé, ela trabalha a percepção que a gente tem sobre o mundo partindo da criação e o propósito disso. Então, a ciência ela nunca vai conseguir explicar o propósito para onde isso está caminhando. Muito bom, cara. E também não vai explicar a origem, mas ela explica, a ciência ela explica o porquê que aquilo acontece. Então, como eu vejo isso, por exemplo, então um carinha estava lá sentado embaixo de uma árvore e cai uma maçã na cabeça dele. Eu falei, nossa, caiu uma maçã. Por que será que isso acontece? Ele sobe na árvore, tira aquela maçã, caiu de novo. Pô, a maçã cai. A maçã cai. Legal. Isso é ciência. Legal. Vamos explicar por quê. Aí ele foi fazer um monte de cálculo lá e chegou lá num cálculo. Bom, não é isso? E a fé? A fé, você olha aquela árvore, você olha aquela maçã, você olha aquela maçã caindo e fala, coisa linda, olha que fantástico. Tem que ter alguma pessoa, alguma coisa muito superior para poder ter criado isso. Caraca, tão belo. Gente, sensacional isso, velho. Então, muito eu bom. vejo a ciência com a fé, muito bom. Ela se correlaciona. Legal. Porque no meu dia a dia, o tempo todo eu estou vendo aquilo acontecendo, eu falo assim, não, é alguém superior. Isso não pode ser tão perfeito assim ao acaso. É muito lindo. Sim. Então, isso, a cada dia, isso vai crescendo dentro de mim, como médico e cristão. Muito bom, cara, muito bom. Ô Silvio, assim, de certa forma, Silvio, a gente percebe
as pessoas às vezes diferenciam demais, né? Pô, é porque ciência, ela é muito razão, e fé é muita experiência, né? Porque a gente tem essa percepção, né? Fé é a certeza daquilo que a gente não enxerga, mas a gente tem convicção plena de que vai acontecer, de que está acontecendo, e razão não, já é uma outra situação, de que é preciso existir algo verificável, testado para acontecer. Então, você acha que de fato há essa situação da ciência ser muito razão, e isso pode acarretar em atrapalhar, em desenvolver a fé no coração daquela pessoa que estuda ciência? Você acha que tem algum sentido? Se a razão é uma consequência disso, não? Se você for ver que quem está só focado na questão da ciência, as perguntas deles são sempre as mesmas. Ele fica naquele ciclo. Legal. Ele fica naquele ciclo. Ele quer entender isso através daquilo, através disso, através daquilo. Ele não amplia o horizonte. Muito bom. Tá? Então, quando você entende que você não tem todas as respostas através de experimentos científicos. Você não consegue reproduzir nenhum ser ali através de experimentos científicos. Então, você está limitado naquele mundo de experiências reproduzíveis. Tanto que para você concluir um trabalho científico, você tem que fazer isso aqui, fazer isso em outro lugar e acontecer da mesma forma. Aí eu comprovei que aquilo é verdade cientificamente. Sim. Então, aconteceu aqui, aconteceu na Austrália, aconteceu em outro local. Ah, sim, então isso daí é ciência. Mas a questão da fé é quando o homem tentou buscar outras respostas. Não só o porquê que a maçã cai da árvore. Ele quer, mas quem criou a árvore? Quem criou a maçã? Legal, E por que ele fez isso? Então, são outras perguntas. Aí sim a gente consegue juntar as duas coisas. Então, eu sempre consigo entender que eu estou buscando respostas de alguém que me trouxe essas respostas através de um outro livro, não aquele livro científico da faculdade que vai explicar só o fenômeno de por que aquele fenômeno aconteceu na natureza, mas eu vou achar num outro livro outras respostas. Caraca, Silvão! Pô, mano, muito bom. E, cara, você falando nisso, eu pensei em algo assim muito, tipo, meio assim... Sabe o que aconteceu, Silvio? Esses dias eu tava em um lugar e eu olhei assim pro pé de coco. Eu viajei. Sabe quando você viaja na maionese? Eu falei, vocês vão viajar na maionese. Eu viajei assim, olhei para aquele pé de coco e falei, princesinha, olha esse coco. Esse coco tem água dentro. Quem colocou água lá? Caraca, Silvio. Mas como? Será que alguém pegou uma seringa e injetou lá dentro? Você entendeu? E, cara, você falando isso, eu falei, cara, é isso, cara. Foi muito profundo isso que você falou, Silvio, muito profundo, né? Tem que ter um mover muito grande por detrás, né, Silvio? Sim. Tem que ter cara, tem que ter um mover sobrenatural, tem que ter um poder que, às vezes, invisível para o nosso contexto, mas a gente pode experimentar. Mas aí, de verdade, Silvio, quando eu olhei para aquele corpo, eu falei, cara, mas como assim? Claro, tudo bem, tem as suas explicações, né? Mas é muito mais profundo que simplesmente uma explicação. Sim. É muito mais profundo que o simples uso da razão, né, Silvio? Sim. É algo que a gente fala, cara, é muito grande. É muito grande. Muito e é muito belo, né? Muito belo, muito belo. Muito belo. Silvão, eu queria que a gente partisse para algumas perguntas aqui. Partisse para algumas perguntas bem legal. Eu vou fazer uma pergunta, que é uma pergunta bem polêmica, mas necessária. Como eu disse, gente, a proposta aqui não é responder todas as perguntas e aprofundar. Mas eu vou lançar essa pergunta para a gente tentar responder aqui. Deus poderia ter criado o mundo por meio do Big Bang, Silvio? É muito complexo, né, Silvio? A gente não vai aprofundar no tema, mas eu acho que é muito complexo. Apesar de que algumas pesquisas a gente percebe que, de fato, a questão da macro e da microevolução, que é algo mais profundo, são coisas quase impossíveis de acontecer no sentido de que, cara, mas por quê? Né? Por que uma espécie ela pode evoluir a partir de outra
nós sabemos que ela pode evoluir dela mesma. Ela evolui dela mesma e assim pode criando, acarretando em outras espécies, assim. Mas, Silvio, na minha concepção, eu acho que é complicado a gente olhar para uma realidade de uma criação tão perfeita, tão desenhada, tão meticulosamente arquitetada, e falar que isso pode ter vindo de uma mera explosão. Assim. Uma mega explosão. Você acha que... E que tamanho que era essa pedrinha no começo? Pois é. Ninguém sabe. Muito estranho. Na verdade, o que a gente tem visto da ciência? Tudo é teoria. Sim. Tanto a teoria evolucionista também está passando por um monte de questionamento. Sim. Porque essa questão da ciência, tentar descobrir os porquês da origem de tudo, é muito difícil, porque tudo é teoria, você não consegue reproduzir isso. Verdade. Então, como a gente falou que ciência você precisa reproduzir para poder provar que aconteceu, então vamos reproduzir a criação do universo. Aí a gente consegue fazer. Como eu falei, olha, se a gente tiver um fenômeno que eu consigo fazer aqui, na Austrália ou no Canadá, e conseguir reproduzir, está comprovado. Legal. Agora, então vamos começar por aí. Vamos reproduzir a criação do universo. A gente não consegue. Então a ciência ela não consegue responder essas questões Sim. pelos seus próprios métodos, que são esses métodos de você ter que reproduzir isso. Vamos reproduzir, então, a evolução de uma espécime num laboratório. Eu não consigo. A ciência não consegue usar os seus mesmos artifícios. Tá? Muito bom. Daí, você tem, tem aquela teoria que é uma teoria do Big Bang, mas também já teve a teoria do universo em contração, uma época. Não, ele já existiu, mas ele está se contraindo. E ele vai voltar para uma nova grande bola. Bom, pode pensar se foi, volta. Tudo isso está evoluindo. Evolucionismo. Se uma espécie gerou a outra, ou se aquela espécie começou também, morreu ali, começou outra. Então, existem inúmeras teorias. Então, a própria ciência, tentando explicar a criação, ela se confunde, porque ela não consegue reproduzir. Já diferente do que a gente está falando aqui, né? Sim. Que é a fé, que é as escrituras, o que elas trouxeram, isso daí é inequívoco. Sim. Ô Silvio, assim, cara, minha avó falava assim, cá pra nós. Cá pra nós. Cá pra nós. Seria bem mais prático, né, Silvio? É até bom entrar nesse assunto que eu vou falar aqui, por quê? Porque a percepção dessa pós-modernidade, etc e tal, é de olhar para os cristãos e falar assim, cara, você é cristão, você não pensa. Ou seja, você é cristão, você é burro. Tipo, você entendeu? E tipo, não é essa a proposta. Cara, por exemplo, o Silvio é um cara tem formação e etc e tal. Então, assim, Silvio, quando a gente olha para o que a Bíblia diz, né, Silvão? Quando a gente olha para as Escrituras, a gente percebe que a partir do nada, um Deus perfeito, que reina sobre a história, entra em ação. E a partir de uma simples palavra, começa a trazer todas as coisas à existência. E a partir disso, tudo vier a existir. Você não acha que é, entre aspas, né? Para não ficar parecendo que a gente não estuda. Mas assim, você não acha que seria mais fácil as pessoas acreditarem que há de fato um Deus que criou todas as coisas, do que uma simples explosão que acarretou na criação? É que essas pessoas que às vezes não acreditam, é porque elas não tiveram contato com essa sabedoria bíblica. Certo. Porque a partir do momento que você abre o seu coração para a Bíblia, para você ler, compreender, não tem como voltar atrás. É uma ideia assim que você, nossa, eu nunca tinha visto isso, nunca tinha percebido isso dessa forma, nunca tinha entendido isso dessa forma. Mas o que acontece? Existe um conceito de que a Bíblia é complicado, eu não vou entender, então muitos nem se aproximam de estudar ou de ler e de ter esse conhecimento. Sim. Mas, em compensação, vai ler alguns livros de cálculo ali que eu, pelo amor de Deus, nunca entendi nada daquilo lá, né? Então, como é que você consegue entender coisas mais complicadas de física e matemática, que não é da minha área, né? Sim, sim. E não consegue ler isso aqui e falar assim, olha, está escrito aqui, lê isso aqui.
né? Eu trouxe aqui o Salmo 14, que eu falei para Vai você. dar. Isso, vai dar. Né? Diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Muito bom. Você lê isso aqui, fala, bom, então ele está dizendo que o tolo diz que Deus não Deus existe. não existe. Então vamos dar uma estudada para não ser tolo, né? Sim, sim, Mas não, vou sim, ficar sim, estudando só aquilo, não vou Muito estudar bom. isso daqui. É isso. Ou seja, aí você não quis penetrar nessa sabedoria, nesse conhecimento. Você está ali no seu conhecimento. Então, questionar o outro conhecimento sem realmente conhecer, aí é complicado. Sim. E eu não vou questionar o conhecimento daquilo que eu não estou estudando em questão de ciência. Sim. Mas a hora que a gente começa a ler e entender que está escrito aqui, é maravilhoso. Muito bom. É Silvio, cara, maravilhoso. você fez uma parada muito legal. E agora, Silvio, Salmo 114, né? Salmo 14, 14, 1. Cara, eu penso que o salmista meio que está falando assim, ó. Cara, deixa de ser tolo, no sentido de que, olha para isso. Isso é muito perfeito demais para estar existindo do nada, né? Isso é muito... Por ter acontecido por uma mistura de moléculas e pum. Cara, aconteceu. Isso. Tipo, pá! Do Exato. nada, né? Do nada. Exato. E tem o Salmo 19 também, né, Silvão? Salmo 19 também. Salmo 19 que diz, os céus declaram a glória de Deus. Ou seja, ele está mostrando. Se você acha que Deus não existe, olha para o firmamento. O firmamento proclama as obras das suas mãos. Muito bom. Ou seja, está aí, para você ver. Você sai na porta da sua casa, você está vendo Deus. Justamente. Nossa, Silvio, isso é muito massa, cara. Inclusive, Silvio, tem uma história que um professor contou no seminário. Ele contou a história, Silvio, lembrando do Salmo 19 aí ele até usou a ideia do Salmo 19, né? Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Ele conta que um missionário estava não me falha a memória, Índia, foi um país mais pobre, assim. Ou foi China, enfim, não me recordo. E que ele estava fazendo missão lá e que de repente chegou uma pessoa para ele e falou assim, ó, alguém pediu para eu te procurar. E essa pessoa ela estava em estado de choque, ela estava em êxtase. E despegou ele para o braço assim, balançou, alguém pediu para eu te procurar. Mas alguém quem? Como assim? Não sei. Não sei quem foi. Mas como assim não sei quem foi? Não sei, porque eu acordei hoje, olhei para o céu e eu senti que tem alguma coisa acontecendo. Eu senti que tem alguém movendo todas as coisas. Olha. Essa pessoa nunca tinha tido contato com o Evangelho. Essa pessoa adorava outros deuses, né? Não o Deus da criação, o Deus perfeito. Então, naquele momento, aquele missionário apresentou o Evangelho ao coração daquela pessoa. E o testemunho disso, Silvio, foi que aquela pessoa, ela, segundo a experiência, segundo o que ela falou, ela acordou, olhou para o céu e falou, cara, mas como assim todas as coisas estão padronizadas, né? Como é que esse céu perfeito está ali parado, né? Como que os planetas estão alinhados, assim, né? Tem que ter algo muito lindo por detrás, né, Silvão, movendo todas as coisas. Né? Como que tem toda essa harmonia, né? Sim, perfeito, perfeito. E, inclusive, eu estava estudando, ouvindo um pouco o Adalto Lourenço, ele pega e fala uma frase interessante. Ele fala assim, Deus escreveu, entre aspas, né? Deus escreveu 2 livros. A Bíblia, né, por meio de homens, Deus moveu homens, e a própria natureza. Né? A natureza, ela fala por si só, né, Silvão? Ela fala por si só da glória desse Deus perfeito e criador. Mas, Silvio, o que você acha, assim, de forma prática, disso que a gente vem falando, assim, como que isso se aplica à vida dos nossos adolescentes? Como isso se aplica à nossa vida? Como isso se aplica à nossa fé, diante disso que a gente vem falando? Cada vez que você estudar alguma coisa, você vai ver a face de Deus. Cada vez que você se aprofundar num tema da área que você queira trabalhar, você vai ver a face de Deus. Que seja na engenharia, que seja na medicina, que seja na odontologia, que seja na arquitetura. Porque Deus é ciência, Deus é o belo, Deus é a poesia, Deus é a natureza. Então, tudo que você faz, você vai ver a face de Deus. Isso cada vez reforça mais a sua fé, a sua crença. Mesmo que você vá para ser um cientista da NASA, estudar o universo,
Não tem como você olhar para tudo isso e, a partir do momento que você conheceu a Escritura Sagrada, a partir do momento que você conheceu a verdade, porque é aquilo que você estava falando, né? O relativismo da verdade é porque eu quero buscar a minha verdade, eu quero a verdade do mundo chegando para mim. Muito bom. Mas a hora que você fala, não, eu não sou o centro do mundo, então eu quero conhecer a verdade do mundo, é uma verdade única. A relatividade da verdade, ela seria egoísta, né? Aí sim, eu busco a minha verdade, você tem a sua verdade, ele tem a verdade dele. Isso daí é egoísmo. Verdade. Na verdade, a verdade é única e a verdade está na nossa Escritura. Muito ali está a palavra, caraca, ali está a verdade. Muito bom. Ô Silvio, cara, você falou sobre isso é muito legal, porque assim, o fato de relativizar a verdade já é uma espécie de relativismo, né? Exatamente. Porque assim, quando você relativiza algo, aquilo que está sendo relativizado, né, já é um relativismo por si só, né? Então, foi muito bom você falar isso, Silvio, porque nessa questão dos extremos de fé e ciência, a gente percebe que se não há verdade absoluta, as coisas não podem ser explicadas. Isso. Mas a gente olha, como você disse, para a Escritura, que, cara, ela faz questão de... E Deus criou, e Deus criou, e Deus criou. Né? E foi assim, cara, e Deus foi fazendo, e foi fazendo, e as coisas foram acontecendo. E viu que ficou bom, né? Isso. É lindo, né? Isso, muito e ele bom. falou, pô, ficou bom. Né? Caraca, cara, que legal, que legal. Silvio, mas é isso, cara, assim, foi muito bom falar com você sobre isso, porque, cara, quando a gente percebe um Deus criador, um Deus santo, que inclusive capacita homens e mulheres, né, para que possam aprofundar e estudar o que a Escritura diz. Colossenses capítulo 1, 15 a 17. Aqui ele fala, se Deus existe, porque eu não vejo Deus. Mas Deus, ele se fez homem para mostrar sua face. Então, ele diz assim, Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Ou seja, ele já era antes da criação existir. Isso, muito bom. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Muito bom. Criadas nele. Muito bom. As visíveis e as invisíveis. Muito bom. Sejam tronos, sejam soberanias, poderes, autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Cristo já existia. Ele é antes de todas as coisas. E nele tudo subsiste. Ele quer dizer que existe, subsiste, subsistência significa depende. Nossa, profundo, então, cara. Além de ser criado, depende de Cristo. Muito bom. Então, eu acho muito legal essa passagem aqui, juntando com o que o salmista falou no Antigo Testamento. Você vê que as coisas se interligam, se juntam. E você tem uma verdade lá atrás, uma verdade aqui, que se interligam. É muito maravilhoso. Ô, Silvio, isso é muito legal, já para a gente partir para o final, Silvio, porque é muito louco você falar assim, cara, Deus esteve entre nós, na pessoa de Jesus. Na pessoa de Jesus. Caraca, Silvio! Inclusive, havia, né, e até hoje há vários estudiosos que não olham para Cristo como Deus de fato, porque para eles era impossível Cristo reencarnar de forma corpórea, material no homem, visto que a matéria é muito má, a matéria é ruim. Mas, cara, isso é além da nossa imaginação, e esse texto que você leu é muito profundo, porque a partir de Cristo, tudo veio a existir, né? A partir daquele Deus perfeito encarnado, tudo veio a existir. Agora, Silvio, é muito louco. Por quê? Porque este mesmo Deus, na pessoa de Jesus Cristo, o Deus homem na pessoa de Jesus Cristo, ele escolheu passar tudo que passou por nós. Ele escolheu se esvaziar para que nós possamos nos encher dele. E às vezes é loucura de fato, né, Silvio? Um Jesus fazer isso. Deixar de viver
para nos dar vida. Eu recordo e trago a frase, eu gosto muito de falar essa frase, do Dr. Billy Graham, ele fala que o maior feito da história não foi o homem subir, pisar na lua, foi Deus descer e pisar na terra. Profundo demais. Muito lindo. Profundo. Silvão, legal. Cara, muito bom estar demais. com você, foi muito rico, foi muito legal e foi uma aula, Legal. uma aula que você nos deu aqui, muito bom. Obrigado. Obrigado, viu, pela Obrigado sua presença. vocês. Vamos orar? Vamos orar. Papai, nós louvamos, exaltamos ao Senhor, Deus. Nós engrandecemos a Ti, Pai, porque a partir do Cristo ressurreto, todas as coisas, Senhor, foram feitas e criadas, Pai. Obrigado, Deus, porque Silvio foi um instrumento do Senhor para nos mostrar a verdade das Escrituras, Pai. Para mostrar, Deus, que apesar das dificuldades, ó Deus, apesar de tudo aquilo que quer, de certa forma, Deus, atrapalhar, ó Deus, e estragar a nossa fé, pelo contrário, nós entendemos que no Senhor, no Jesus Cristo ressurreto, a nossa fé é fundamentada, porque dele, por ele, por meio dele, todas as coisas foram criadas, Pai. Obrigado, oramos no nome de Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém. Amém. Silvão, Fera, meu irmão, obrigado. Obrigado. Muito bom estar com você, tamo junto. Tamo junto. Valeu, gente. Deus abençoe e até a próxima. É isso aí. Valeu.